Você já ouviu falar em derivativos? Eles são um tipo de investimento mais arrojado disponível no mercado financeiro. Nesse Ambima Explica, você vai entender o conceito deles, quais são os principais tipos, para o que servem e para quem são recomendados. A partir do nome derivativos, a gente poderia dizer, em geral, que esses instrumentos são investimentos que derivam de ativos. Mas o que são ativos? Ativos são bens e direitos que alguém pode ter. Uma joia de ouro é um bem. Uma ação é um direito. O de reivindicar parte de uma empresa. Deu para entender? Um ativo é aquilo que pode ser nosso patrimônio, aquilo que a gente tem. Derivativos, portanto, são contratos feitos a partir de dólar, ações, soja, açúcar e outros ativos. Aliás, com o tempo, no mercado financeiro, passaram a ser feitos também contratos a partir do valor de alguns índices ou taxas, que não são necessariamente considerados ativos. Independente do ativo, índice ou taxa em cima do qual o contrato vai ser feito, derivativos sempre consideram uma perspectiva de tempo. Por exemplo, e se a gente combinar que eu vou comprar esse aparelho que você está usando aí para assistir ao Ambima Explica daqui a um ano? A gente combina a data em que vai fazer isso. Combina já o preço com antecedência. Assina um contrato para garantir isso. E é negócio fechado. Pronto, a gente fez um contrato que deriva de um ativo, o seu aparelho. Ah, e chegando lá na frente, se você tiver perdido o aparelho, você vai ter que comprar um outro para vender aqui para mim, pelo preço que a gente combinou, mesmo que esteja mais caro. Trato é trato. Mas, brincadeiras à parte, deu para imaginar como isso pode ser importante no mundo dos negócios e no mercado financeiro? Pensa, por exemplo, em uma empresa que se comprometeu com um grande pagamento para daqui a um ano, em dólares, mas deve manter suas vendas em reais, sem conseguir repassar flutuações no câmbio para seus clientes. Digamos que o dólar esteja a R$5. Se a cotação subir para 7, ele pode se dar mal. Ele vai ter que pagar mais reais, mas vai continuar com as mesmas vendas. Por isso, talvez ele faça uma operação dessas, garantindo o preço do dólar que ele vai comprar para poder pagar a dívida lá na frente. Essa operação seria conhecida como contrato futuro ou a termo, dependendo de alguns detalhes contratuais. Ele poderia também fazer um swap, que basicamente é uma troca de obrigações. Ou seja, nesse caso, nosso amigo trocaria a dívida que ele tem em dólares com outro alguém que tenha uma dívida em reais. Uma alternativa aos contratos futuros, a termo e swaps, seria usar um tipo de derivativos que é conhecido como opção. Nesse caso, esse produtor poderia pagar um valor, digamos que uns 50 centavos, para ter o direito de comprar, lá na frente, a R$5, o dólar que ele vai precisar. Como o próprio nome diz, se trata só de uma opção. Se o dólar cair para 3, ele não precisa comprar a 5. Ele simplesmente não exerce esse direito e compra no mercado a R$3, arcando só com os 50 centavos que pagou antes. Aliás, assim como dá para negociar a opção de comprar um ativo desse jeito, também é possível negociar a opção de vender ele a um determinado preço em uma data futura. Tá legal, mas e eu, pequeno investidor, onde entro nessa? Você pode ter acesso a algumas dessas operações diretamente na Bolsa de Valores, onde vai encontrar essas tais de opções e uma versão reduzida dos contratos futuros, chamada de mini-contratos. Quanto aos contratos a termo e os swaps, eles só são negociados caso a caso entre as partes em balcão. De qualquer jeito, é preciso tomar bastante cuidado na hora de mexer em derivativos. A variação de preços deles costuma ser grande, para cima e para baixo. Normalmente, quem vai investir nesse tipo de operação são investidores institucionais e sempre com o objetivo dentro de uma estratégia bem desenhada, muito mais ligada à proteção do que à especulação. Esse tipo de estrutura também está disponível para o investidor pessoa física em alguns fundos de investimento ou em produtos como o COI, que é um certificado de operações estruturadas. Essas são alternativas para você ter uma mãozinha em derivativos, limitando pelo menos um tanto os seus riscos. Pronto! Agora você já sabe o que são derivativos e pode ter uma ideia do que se trata quando os jornais falarem de dólar futuro, juros futuros e coisas assim. Mantenha em mente que investir direto nesses instrumentos pode ser considerado arriscado demais, até para aquele investidor que se considera mais arrojado.
De qualquer forma, investindo direto ou através de outros fundos ou de COIs, se você pretende entrar nesse universo, precisa refletir sobre o seu perfil de risco, seus objetivos e seu horizonte de investimento. Só assim vai poder investir de um jeito assertivo e consciente. Bons investimentos!